Fala galera do YouTube, bora para mais uma aula de VBA e vamos falar sobre o que nessa aula aqui de hoje? A gente vai ver como você pode cadastrar um funcionário, que a gente já falou em algumas outras aulas, e como você pode fazer com que o VBA verifique se esse funcionário já não estava cadastrado. Então dá uma olhada, eu vou tentar cadastrar um novo funcionário que eu vou tentar me cadastrar. Diego Santos que está aqui, que eu vou colocar o mesmo CPF que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com certeza é fake esse CPF. Então vamos lá. Vou colocar Diego Amorim, vou até colocar um outro nome. Vou colocar sexo masculino, área administrativa, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E salário, sei lá, 1, 2, 3, 4. O CPF é o mesmo que já está cadastrado lá na minha tabelinha. Então o que o meu código em VBA, que eu já construí, vai fazer? Ele vai verificar se esse CPF já existe. Se já existir, ele vai falar o quê? O funcionário já está cadastrado. E se não existir, ele vai cadastrar ele normalmente, que a gente já fez nessa aula de formulário. Então vou dar um ok aqui. O que ele está dizendo? Diego Amorim já está cadastrado e ele vai terminar esse código aí. Eu tenho que fechar aqui, ou eu cadastro um outro funcionário, mas esse funcionário já está cadastrado porque ele verificou o CPF dele, que é o código único dessa pessoa ali. Então, se você quiser aprender a fazer tudo isso aqui, é só assistir essa aula até o final, que ela vai ser bem bacana. A gente vai ver como você faz essa trava aí para verificar se já existem funcionários. Esse tema de aula foi pedido por vocês nos comentários do outro vídeo de formulários. Então, vocês podem ver que a gente realmente lê os comentários, a gente responde os comentários e presta atenção para criar essas novas aulas atendendo ao que vocês pedem. Então, se você tem alguma sugestão de vídeo, se você quer melhorar alguma coisa no formulário, quer fazer alguma coisa que você não consegue, comenta aqui para mim, já deixa seu comentário antes de começar o vídeo. E também, não se esquece, deixa o like que ajuda bastante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica lá no sininho. Bora aí para a aula de hoje ver como é que a gente faria isso. Show! Nessa aula de hoje eu vou te mostrar como você bloqueia o cadastro de um novo funcionário que já está na tabela, ou seja, ele não é um novo funcionário. Mas a parte de criar o formulário, para ele ficar bonitão assim, o código para inserir o funcionário em ordem alfabética, tudo bonitinho, a gente já fez isso em um passo a passo de 5 aulas separadas, que é o nosso mini curso de formulários. Então eu vou deixar no final desse vídeo um mini curso de formulários que a gente ensina do zero a você criar esse passo a passo daqui. Então se você ainda não construiu esse formulário aqui que está do meu lado, bonitão, que cria toda essa parada, esse código automaticamente, é só você ir até o final do vídeo, que lá vai ter esse mini curso para você poder construir o formulário. Nessa aula eu vou te dar um a mais, que é como você bloqueia funcionários já existentes. Então vamos lá, vou fechar aqui e vamos abrir o nosso ambiente VBA. Você já sabe, é o Alt F11, que ele abre o nosso ambiente VBA. E aqui eu já tenho essa minha planilha pronta, que você pode baixar, tá na descrição desse vídeo. E aqui você vai ter todo esse código pronto. User form de cadastro e user form de excluir, que você pode colocar um novo funcionário ou excluir um funcionário antigo. A gente ensinou a criar tudo isso do zero lá nesse mini curso de formulários. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, lá do lado em User Form Cadastro. Se eu clicar com 2 cliques, ele vai abrir o formulário do jeito que eu construí ele. Com nome, sexo, área, CPF, salário, ok, um xizinho e a logo da hashtag. Se eu quiser entrar no código dele, ou seja, ver o que está escrito, tem que clicar em botão direito, exibir código. Aí ele vai me mostrar tudo que está aqui, e esse é o código que eu falei para vocês que a gente construiu lá no mini curso de formulários. Então a gente vai ver bem passo a passo, bem devagarzinho, mesmo se você não sabe nada de VBA, como constrói isso daí. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente bloqueia um funcionário novo. Então, ó, é justamente esse códigozinho que está aqui. Então, ó, vou até apagar ele, porque eu vou deixar ele do jeito que estava o código antigamente. No código do mini curso de formulários, que é como você cadastra ele sem verificar se ele já está ou não lá na base de dados. Dessa forma, ele poderia cadastrar duplicados. O que a gente vai fazer, não vai ser possível você cadastrar ninguém de forma duplicada. Então, beleza. Se você já assistiu o mini curso de formulários, você já sabe tudo que esse código aqui faz. Ele vai fazer o que, basicamente? Ele vai entrar aqui nessa tabela, ele vai ler todos os nomes, vai tentar colocar o nome da pessoa em ordem alfabética, vai inserir uma linha, vai colocar o sexo, área, CPF e salário e vai te dar uma mensagenzinha dizendo: ok, conseguimos cadastrar esse funcionário com sucesso na área tal. Agora a gente quer bloquear se esse funcionário já existe. A gente não quer deixar cadastrar se ele já estava nessa tabela. O que a gente vai ter que fazer? Vamos lá, pensa comigo. Vou colocar aqui novo funcionário. Eu vou lá cadastrar, vou preencher todos os valores e quando eu der um ok, o que tem que acontecer? Eu tenho que cadastrar o funcionário e aí verificar se ele já está na tabela, ou ao contrário, eu tenho que primeiro verificar se ele já está na tabela e depois eu cadastro se ele não tiver.
Lógico, vai ser a segunda opção. Eu tenho que ver na minha tabela, ou seja, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui. Eu quero procurar, nessa coluna aqui de CPF, eu vou fazer o quê? Vou andar linha por linha. Se eu achar o CPF que eu coloquei aqui, o que significa? Que esse funcionário já está na tabela. Se eu achei esse CPF, se o funcionário já está na tabela, eu quero cadastrar ele de novo? Não. Eu quero mandar uma mensagenzinha dizendo funcionário já cadastrado, ou sei lá, fulano já está cadastrado, e aí eu quero fazer o quê? Eu quero encerrar esse código. Eu não quero mais fazer nada porque eu não vou cadastrar duplicados. Vou fechar aqui. Então, beleza. Esse é o raciocínio que a gente tem que fazer. Eu quero ir andando, ó, linha por linha aqui, ó, percorrendo todos os CPFs até chegar lá no final, até chegar nesse último aqui. Se eu encontrei, não quero mais fazer o quê? Cadastrar esse funcionário. Mas se eu não encontrei, eu posso cadastrar ele normalmente, porque ele não seria um funcionário duplicado. Vamos voltar lá no nosso VBA. Clica aqui com o botão direito, exibir código. Então, vamos usar aquele raciocínio. Eu quero fazer antes de cadastrar o funcionário, eu quero verificar se ele já está na tabela. Então, por isso que aquele código que eu mostrei para vocês, ele estava aqui, ó, bem no comecinho do código. Ah, ele pode estar antes disso daqui? Não. Por que ele não pode estar antes disso daqui? Vamos ver. Sheets-cadastro.activate. O que eu quero fazer com isso daqui? Eu estou selecionando a aba cadastro, ou seja, eu estou nessa aba daqui. Beleza? Eu tenho que estar nessa aba, senão não vai funcionar. Outra coisa que eu vou fazer, linha igual a range A2, ou seja, cliquei lá na célula A2, e o que eu estou fazendo? End xldown.row mais 1. O que eu estou fazendo aqui com esse código? End xldown é isso daqui, ó, Ctrl seta para baixo. Eu estou indo até a última linha da minha tabela. E aí eu faço o quê? Ponto .row. O que é esse ponto .row? Eu estou extraindo uma propriedade dessa minha célula. Então, ó, cheguei aqui nessa célula. Ponto .row, ele está pegando a linha dessa célula. Dá uma olhada ali para mim. Qual que é a linha que está esse Yuri Araújo Sena? Linha 21. Então, beleza. E aqui eu tenho o quê? Mais um, que ele vai pegar a primeira linha vazia. Então, essa linha vai receber o valor 22. Porque, recapitulando, eu seleciono a célula 2, Ctrl seta para baixo, pego a linha aqui 21 e adiciono 1. Então, ele vai para a linha 22. Ele vai pegar essa linha. Beleza. Por que eu tenho que verificar isso? Pensa comigo. Eu quero ver os CPFs desde a linha 2 até qual linha? Pensa aí comigo. Eu quero ir até a linha, sei lá, 100. Faz sentido eu vir até aqui? Não faz sentido, não tem nada aqui. Então, eu só preciso vir do primeiro código, do primeiro CPF, digamos assim, até o último CPF, que está na última linha preenchida da tabela, que nada mais é do que a primeira linha vazia, menos 1. Então, eu tenho que ver isso daqui eu tenho que fazer, e aí sim eu coloco o meu códigozinho para verificar se já existe ou não esse funcionário na minha tabela. E todo esse resto aqui é o quê? Sou eu falando para o VBA para ele cadastrar o funcionário na linha certa, com o nome certo, tudo bonitinho e por aí vai. Mas isso, de novo, a gente já viu lá naquele meu curso de formulário. Vamos lá, o que eu quero fazer então? Se eu quero percorrer lá do início até a última linha preenchida, eu vou usar uma estrutura de repetição. Eu vou fazendo o quê? Vou andar linha por linha, ó. Cheguei nessa linha daqui, vou fazer esse CPF é igual ao CPF que está lá no meu formulário? Não, não é. Beleza, vai para a próxima. Esse CPF é igual ao CPF do formulário? Não. Esse CPF é igual ao CPF do formulário? Não. E por aí vai. Vou fazendo isso até eu encontrar. Se eu encontrar, não quero mais cadastrar. Se eu não encontrar, cadastro normalmente. Então vamos fazer isso. Como eu estou fazendo sempre a mesma coisa, ou seja, adicionando uma linha e verificando se ele é igual ao CPF do meu formulário, eu posso repetir as minhas ações. Por isso que a gente vai usar uma estrutura de repetição. Então, ó, botão direito, exibir código, aqui a gente vai colocar a nossa estrutura. Existem várias estruturas de repetição. Nesse caso aqui, você poderia usar várias delas. Eu, particularmente, gosto de utilizar a estrutura while, que significa enquanto em inglês. Então, ó, enquanto o quê? Eu estiver nesse intervalozinho aqui, ó. Eu vou andando com uma linha. Eu vou fazer, ó, começa na linha 2, depois vai para a linha 3, 4, 5, 6, 7 e vai até qual linha? Até a linha 21. Então pensa comigo. Aonde que eu tenho esse valor aqui, ó, 21 ou 22? Nessa variávelzinha daqui, ó, na variável linha. Ali eu tenho o valor 22. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para o VBA o seguinte, ó, eu quero enquanto lim, que eu vou chamar que é uma outra variável que eu estou criando aqui agora, for menor do que linha, eu quero fazer o quê? Tudo que tiver aqui no meio. E a estrutura while começa com while e termina com w end.
Tudo que tiver aqui no meio, ele vai ficar repetindo indefinidamente. Show! Só que essa variável lim, eu tenho que falar para o VBA o que essa variável é. E o que essa variável é? Onde é que a gente quer começar? Qual linha que a gente quer começar? Vou subir lá. Eu quero começar avaliando a partir da linha 2, andar numa linha, andar mais uma linha e por aí vai. Eu vou adicionando linhas. Então eu vou começar com linha igual a 2. Depois eu vou o quê? Linha igual a 3, linha igual a 4, até linha chegar a 21. Se ela chegar a 21, terminou, eu não quero fazer mais nada. Eu quero ver na 21, depois eu não faço mais nada. Então, antes desse códigozinho aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Lim igual a 2. Que significa que a variável lim recebe 2. Então, lim vai ser 2. Então, ó, enquanto lim for menor do que linha, que a gente já viu que vai ser 22, porque isso daqui dá 21 mais 1 dá 22. Então, enquanto lim for menor do que 22, perfeito, eu quero fazer o quê? Eu quero verificar se o CPF é igual ao CPF que está escrito na minha caixa de texto do formulário. Então, ó, eu vou ter que ficar fazendo esse teste aqui. Só que antes de fazer isso, o que eu tenho que fazer? Se você já viu uma aula de estrutura de repetição, eu tenho que ir incrementando o meu contador. O que é o meu contador? É essa linhazinha daqui. Então, eu tenho que falar para o while o seguinte, ó. Faz isso tudo aqui, ó, que por enquanto está vazio, mas no final eu quero que você faça isso, ó. Lim igual a lim mais 1. Isso daqui é o loop que ele vai fazer. Então ele vai, ó, lim igual a 2. Então é menor do que 22? É menor do que 22. Aí ele vai entrar aqui no código, vai fazer tudo isso, que não tem nada por enquanto, e depois ele vai fazer o quê? Lim recebe lim mais 1. Então, lim vai receber lim, ela vai receber ela mesma. Qual que é o valor que ela tinha? 2. Mais 1, aí vira o quê? 3. Vai subir aqui de novo. 3 é menor do que 22? É. Ele vai entrar aqui e vai fazer o quê? Lim igual a lim mais 1. Sendo que lim vale 3. Então vai ser, ó, 3 mais 1, 4. E por aí vai. Então ele vai ficar executando tudo isso que está aqui no meio. E o que a gente quer fazer de novo? Eu quero verificar, linha a linha, se aquele CPF é igual ao CPF que está na minha caixa de texto dentro do formulário. Então, ó, vou voltar lá no meu formulário, dar um duplo clique aqui no formulário. E aonde está o meu CPF? Aqui, ó, nessa caixinha de texto. E como é que eu vejo o nome dela? É só clicar nela, vou arrastar isso aqui para baixo, e aqui em name, ó, lá do lado, tá escrito, ó, caixa texto underline CPF. Eu quero comparar com o valor que eu tenho aqui. Então eu quero ver se o valor que está nessa caixa texto CPF é igual a essa célula. Depois se é igual a essa célula. Depois se é igual a essa célula e por aí vai. Então vamos voltar lá, botão direito, exibir código, e agora eu vou fazer minha comparação. E como é que eu faço essa comparação dentro do VBA? Eu faço o seguinte, se a célula que eu estou agora for igual ao valor do meu CPF que está no formulário, eu quero parar o código e eu quero exibir uma mensagenzinha dizendo, funcionário já cadastrado. Beleza, mas se não for igual, o que eu quero fazer? Eu quero ir para a próxima linha. Então ele pula para cá e aí ele vai fazer o quê? A mesma coisa até terminar todas as linhas. Se ele terminou tudo e não aconteceu dele achar o CPF, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse códigozinho todo aqui, que faz justamente o quê? Cadastro funcionário. Mas se ele encontrar, a gente vai fazer com que ele termine o código aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então vamos lá. Esse C dentro do VBA seria o nosso if. Então, ó, if, o quê? A célula que a gente está analisando. Qual que é a célula que a gente está analisando? Ó, é sempre na coluna D, na quarta coluna do Excel. Ó, A, B, C, D, na quarta coluna. Show de bola. Qual linha que a gente está analisando? A linha 2. Então, a gente está analisando essa célula daqui. Para eu me referir a essa célula, para eu me referenciar a ela, eu tenho que colocar isso daqui, ó. Cells. Qual que é a linha dela? Eu tenho que falar linha, vírgula, coluna. Qual que é a linha? É a linha 2. Só que eu não vou escrever 2 aqui. Por quê? Se eu escrever 2, ele vai sempre comparar com esse valor aqui. Ele não vai para essa, depois para essa, depois para essa. Qual que era a nossa variável que sempre estava andando de 1 em 1? Era essa variável lim aqui. Então, ó, lim, vírgula, 4. Por que 4? Vamos lá. Eu sempre estou andando a linha, por isso que eu chamei de lim, e aí ele vai pegar aquela variável que sempre aumenta 1, mas eu sempre estou na coluna 4. Ó, primeira, segunda, terceira, 4. Eu estou sempre na quarta coluna. Beleza. Então eu quero ver se o valor que está nessa célula é igual a o quê? O valor que eu tenho lá na minha caixa de texto CPF. Como é que eu me referencio ao valor que eu tinha aqui, ó?
nesse campozinho aqui. Eu tenho que usar o nome dele, que é caixa texto underline CPF, ponto value, que é a minha forma de dizer para o VBA que eu quero o valor que está dentro dessa caixa de texto. Botão direito, exibir código. Então vamos lá. Caixa texto underline CPF ponto value. Show de bola. E aí o que eu falo? Ó, se a célula linha vírgula 4 for igual a caixa texto CPF ponto value, aí eu tenho que falar assim, ó, then, que significa então, o que eu quero que ele faça? Então, e aí eu escrevo aqui dentro desse if o que eu quero fazer. Só que antes de eu escrever isso, eu vou fechar o meu if, ó, end if, e eu tô aqui, bonitinho. Beleza. Esse end if aqui é muito importante para eu delimitar o que eu quero que o VBA faça se isso daqui for verdade. Ele só vai executar o que tiver entre o if e entre o end if, só isso daqui. E lembrando que, ó, quando você deu enter aqui no then, você dá um enter, ele vem parar aqui, ó, junto com o if. Para eu jogar para o lado, para eu usar aquela indentação que a gente fala para ficar mais organizado, é só apertar o tab, que fica ali em cima do caps lock. Aí ele vai para a direita. Show! O que eu quero fazer se a célula que eu estou analisando for igual a caixa texto CPF.value? Significa que o funcionário já está na tabela. O que eu quero fazer então? Eu quero dar uma mensagem dizendo que o funcionário já está cadastrado. Como é que eu faço isso? Simples, usando uma message box. Como é que a gente faz isso? Message box, abre parênteses, abre aspas, e é só escrever a mensagem que você quer que ele mostre. Ó, funcionário, entre parênteses, a, já cadastrado, a. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, se ele entrar aqui, significa o quê? Que o funcionário já está cadastrado. Então, eu coloco isso daqui, já avisei para o usuário. Dou um enter aqui. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero continuar fazendo código? Eu quero continuar vendo se o CPF do cara está na tabela? Eu quero cadastrar o cara depois? Não, eu não quero fazer mais nada. Se eu entrei aqui, ou seja, se a célula que eu estou analisando for igual a caixa texto CPF.value, eu quero fazer o quê? Manda mensagem e sai do código. Como é que eu falo para o VBA? Sair do código, assim, ó, exit sub. Ele vai sair do código, ele simplesmente para de executar o código. E pensa se não é o que a gente quer fazer. Sim, eu quero, se ele achou o funcionário, eu quero avisar, ó, avisa lá para ele, o funcionário já está cadastrado, não vou cadastrar ele. Aí você sai do código. Beleza. Parece estar tudo certo, só que vai ter um leve detalhe que vai dar problema, que é o quê? Na célula linha, vírgula, 4, que são essas células aqui, ó, essa célula, são todos o quê? Números. Dá uma olhada, aqui eu tenho um número, aqui eu tenho um número, CPF é um número. Pô, mas por que ele está com um ponto, com mais um ponto, com um tracinho, com um monte de coisa? Porque isso daqui é uma formatação que a gente tem nessa célula. Tá vendo ali em cima? É uma formatação personalizada. Mas no fundo, ele é apenas um número. Eu posso somar coisa com ele, eu posso usar ele para fazer qualquer coisa porque ele é um número. Beleza. Mas o que eu estou escrevendo dentro de uma caixa de texto, você já imagina que é o quê? É um texto. Então, mesmo que os números que eu tenho nessa célula e nessa caixa de texto sejam iguais, essa igualdade aqui não vai funcionar. Porque eu vou estar comparando um número e um texto. Mesmo que eles sejam o mesmo número e o mesmo texto, não vai funcionar por ter esse tipo diferente. Então, o que eu tenho que fazer? É uma leve alteração. Eu vou converter isso daqui para o quê? Número. Então, eu vou pegar isso daqui e vou escrever isso aqui, ó. VAL, que seria a abreviação para valor. Então, ó, coloco aqui, val, entre parênteses, abro aqui, fecho aqui. O que eu estou fazendo? Eu quero comparar a célula lim, vírgula 4 com o valor numérico que está dentro da caixa texto ponto value. Agora sim isso vai dar certo. Porque se eu tiver aqui o CPF, sei lá, X, e aqui o CPF X também, agora vai dar certo porque ele está vendo número e comparando com número. Não está pegando um número e comparando com texto. E agora, por fim, vamos fazer o quê? Vamos testar esse nosso formulário. Eu vou chegar aqui, novo funcionário, eu vou me cadastrar pela primeira vez. Ó, Diego Santos, aqui eu quero masculino, área administrativo, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, salário 1, 2, 3, 4. E vou dar um OK. Ele rodou lá o código, Diego Santos cadastrado com sucesso na área administrativa. Dou um OK. Vamos tentar me cadastrar de novo. Eu vou usar meu outro nome, que é Diego Amorim dos Santos. Então, eu vou colocar Diego Amorim.
masculino, administrativo, mesmo CPF, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine que tenha sido duas pessoas diferentes que estavam tentando cadastrar o mesmo funcionário. Aí eu chego aqui, 1, 2, 3, 4, e vou tentar cadastrar, que para mim o Diego não está cadastrado. Vou lá, dou um OK e repara, funcionário já cadastrado. Ele conseguiu verificar o quê? Ele veio procurando aqui, ó, linha a linha, aí ele achou exatamente esse CPF, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui. Como ele viu que é o mesmo funcionário, ele falou o quê? Funcionário já cadastrado e depois ele não cadastrou o funcionário. Então aqui eu teria que mudar o funcionário para cadastrar outro ou eu posso fechar aqui, ó. Clico aqui, fecho e aí nada aconteceu. Então com esse código que a gente escreveu, ó, deixa eu voltar aqui para a gente ver o código, botão direito, exibir código, a gente consegue, isso daqui bem simplesinho, a gente consegue impedir com que você cadastre funcionários duplicados ou informação duplicados. Isso daqui não precisa ser usado apenas para um formulário ou apenas para funcionários. Você pode usar para qualquer tipo de informação que você não quer que seja duplicada dentro do VBA. Então, espero muito que você tenha gostado dessa aula. Como eu falei, vou deixar aqui para você aquele mini curso de formulários e, além disso, também vou deixar uma playlist com vários vídeos de VBA, que aí você pode ver essa parte de estrutura de repetição, que seria o nosso while, você pode ver a fórmula if dentro do VBA, você vai ver também essa parte de incremento de variáveis, você vai ver a parte de variáveis e também na parte do mini curso de formulários você vai ver tudo isso que a gente já tinha feito antes de entrar no que a gente viu na aula de hoje. Beleza? Espero que você pegue lá, consiga fazer o mini curso e aí comenta aqui mais alguma coisa que você quer aprender, porque lembra, essa aula foi só em resposta a um dos comentários de vocês, então a gente sempre lê e tenta fazer um tempo para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.